pessoal, muito boa noite. Está no ar mais uma edição da Sala do Diretor, o canal que te ensina tudo sobre futebol. E hoje nós vamos falar do assunto mais comentado da semana, a compra de parte da SAD do Benfica, como que isso impacta o clube, o que precisa tomar cuidado e de fato, quem que são esses investidores que estão por trás? Isso vai ser aprovado, sim ou não? Então, pessoal, rola o intro aí do Campeonato Português, porque estamos falando a final da Liga Betclic. Então, pessoal, para entender o que está acontecendo, é que na verdade o Benfica está recebendo um investidor americano dentro da sua SAD, tá? E vamos dar nome aqui às ordens para vocês entenderem todo o contexto, tá? Esse senhor que vocês estão vendo aí em cima, ele, nada mais nada menos, é um dos maiores acionistas do Benfica. O nome dele é Antônio dos Santos, tá? Ele é conhecido em Portugal como o Rei dos Francos. Por quê? Ele tem um império avícola que vem na família dele desde 1875 e ele detém 16,38% das ações do Benfica, tá? E ele está vendendo para esse fundo americano. Deixa eu pegar aqui o fundo americano para vocês verem aqui a carinha dele, tá? Vou passar o senhorzinho aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse é o fundo americano que está comprando ali as ações desse senhor. E o que acontece, pessoal? Esse fundo aqui, ele simplesmente está pagando muito mais do que as ações valem no mercado, tá? E o que acontece? Esse senhor, lá atrás, ele disse que ele só venderia essas ações lá atrás não faz muito tempo, tá? Se ela tivesse um valor ali próximo a 12 euros, a ação do Benfica ela era cotada a 6 euros mais ou menos. E esse fundo pagou basicamente 11 euros por ação, um valor 70% ali acima do que vale, tá? Vou pegar as ações aqui do Benfica aqui para vocês verem, são essas do lado aqui. Inclusive eu vou até tirar minha cara aqui para entender o que está acontecendo, tá? Então a ação do Benfica, pessoal, ela era cotada a 6,46 euros, tá? A Bloomberg estimava que o bom preço pago seria 10 a 11 euros e eles pagaram um prêmio de 70% maior. O que isso acabou gerando, gente, dentro do mercado português como um todo, né, do mercado de ações lá em Portugal. Acabou gerando um inflacionamento do mercado. Então a bolsa sorriu, a bolsa falou: "Nossa, legal, está vendendo muito mais dinheiro". E esse senhor acabou falando a icônica frase: "Bom para o Benfica, bom para mim". É óbvio que é bom para ele. Ele vendeu pelo o dobro do que se valia. Agora que vem a pergunta que eu faço para vocês. Quem, em sã consciência, quem entende de investimentos ou entende de administração, vai pagar o dobro numa coisa se não tiver certeza que essa coisa vale muito mais? O fundo americano que eu coloquei para vocês, que está comprando essas ações, que vai ser o detentor dessa parte da SAD aí do Benfica, que é esse fundo aqui, ele é composto por algumas pessoas do ramo do esporte e do ramo de seguros. Tá? Então ele é um fundo que ele foi constituído lá em Delaware, nos Estados Unidos. Aliás, aqui é um agravante, tá? Se você constituir empresa em Delaware, você não é obrigado a mostrar relatórios financeiros. Lá tem uma lei regional que protege todo mundo que acaba criando empresa lá. Então a maioria dos golpistas, a maioria das pessoas aproveitadoras vão ter empresas abertas em Delaware. Então, se você está fazendo algum negócio, aparece algum documento mencionando que a empresa está aberta em Delaware, você já sabe que você não vai ter acesso ou vai ter uma dificuldade gigantesca para chegar no valor real da empresa. A maioria das pirâmides financeiras que são constituídas no mundo e os esquemas de Ponzi estão registrados em Delaware por uma questão de uma lei regional que tem lá que impede a verificação de dados, semelhante ao que a Nextel tinha aqui no Brasil. Vocês lembram que no nosso programa aqui do Brasil Fantástico surgia diversas denúncias ligadas a traficantes porque eles usavam os telefones da Nextel e a Nextel não era obrigada a mostrar, quebrar esse sigilo? Exatamente. Em Delaware você está bem sigilado, ninguém consegue quebrar o seu sigilo lá. Tem muito trabalho para fazer isso, tá? Então, já começa o primeiro red flag aí. E vamos aos personagens que estão por trás
desse fundo. Pessoal, para quem não sabe quem está por trás do fundo, uma das pessoas que está por trás desse novo fundo que está surgindo ali comprando a SAD do Benfica é esta moça aí, tá? Que é uma das acionistas da OAK Group, tá? Essa moça, ela é a filha do Tim Lewick, tá? O nome dela, galera, é Francesca Bori, tá? O Tim Lewick, para quem não conhece, ele é famoso por ser um dos investidores das maiores arenas do mundo, inclusive o Staples Center. E a empresa deles, a Rock Group, o que que ela faz? Ela gere e cria eventos. Ela pega essas arenas multiusos, que no futebol está tendo bastante, tem surgido muito esse tema, e começa a canalizar eventos para dentro dessas arenas, né? A exemplo do que acontece nos estádios aqui do Brasil, né? Você tem arenas que se tornam arenas multiuso e é uma forma de rentabilizar dinheiro pro clube, tá? O Tim Lewick, que é o pai dela, é quem criou todo o império. É esse rapaz que está embaixo, tá? E aí o que que acontece? Por trás desse grupo, né, que tem surgido aí nesse fundo americano, além dessas duas figuras, o pai e a filha, tem o Gregory Williams, que é esse senhor que eu vou colocar aqui na telinha aqui para vocês, entendeu? O que que o Gregory tem? Ele tem uma fintech nos Estados Unidos e ele é conhecido por comprar os land rights de grandes estádios, entre eles o estádio do Steelers dentro da NFL, tá? O land rights é dele, tá? Então você vê que já é um pessoal que é envolvido nesse negócio do esporte, tá? Talvez seja até por isso que eles estão pagando 70% a mais nas ações do Benfica, tá? Porque o Benfica tem um ativo muito importante para colocar ali dentro, que vai atrapalhar o clube no futuro, na minha visão, eu vou explicar para vocês o porquê e o risco desse negócio, tá? A OAC, como que ela se organiza? A OAC, ela se organiza desta forma aqui. Então vocês veem que isso daí é toda a ramificação da empresa, né? Ela é uma empresa que ela tem tudo para evento. Ela é uma empresa que ela sabe muito bem o que ela está fazendo, né? E agora você tem juntamente com a OAC a figura do Williams, né? Do Gregory Williams, que é um cara que tem expertise financeira, né? Então não são pessoas aleatórias. E qual que é o agravante, pessoal, disso tudo, tá? O fundo, como eu adiantei para vocês no início do vídeo, ele está em Delaware. Então você não sabe o quanto de dinheiro vai ter. Se você precisar de uma quebra de sigilo, de uma investigação mais a funda, isso não vai acontecer com uma certa facilidade. Aliás, eu perigo a dizer que isso nunca vai acontecer. Mas vamos adiante para vocês entenderem o risco que tem por trás desse negócio para o Benfica. Preste atenção, galera. E aí, galera, qual que é o maior ativo de qualquer clube de futebol no mundo? Claro que dispõe desse ativo. É o seu estádio, porque ali ele faz uma fonte de geração de receita para todos os seus jogos, para shows, sem contar todo tipo de coisa que ele pode vender dentro e no entorno do seu estádio. Ali é uma fonte de receita genuína. E é onde que ele também faz acelerar o seu sócio torcedor, né? E o Benfica não é diferente. Esse estádio ao fundo é o estádio da Luz, que vocês veem com a plaquinha ali, tem Emirates. Lá dentro tem escrito Sangres, tem vários patrocinadores lá dentro, né? E qual que é o grande negócio aí que está envolvido? Qual que é o risco? É o non rights desse estádio. Esse é um grande risco que está sendo envolvido nessa compra da SAD do Benfica. E agora vocês vão entender o porquê. Esse negócio de non rights começou lá na Alemanha, como eu já destaquei para vocês em artigos no LinkedIn, né? Então, alguns clubes na Alemanha começaram a negociar no seu estádio, isso deu super certo. Acabou indo para a Inglaterra. Na Inglaterra começou a nascer contratos astronômicos. E aí o mundo inteiro descobriu que aquele negócio era bom. Isso também chegou aqui na América do Sul, aqui no Brasil. O contrato do Palmeiras com o Nubank é o maior contrato da América do Sul, né? E, inclusive, é o maior contrato das Américas de rights no futebol, né? E o que que acontece, galera? Lá em Portugal, o Benfica, ele estima que o seu rights ele vale entre 10 e 11 milhões de euros por ano. E o Rui Costa, que é o presidente do Benfica, que é um ex-jogador da seleção portuguesa, também jogou pelo Milan, ele sempre fala que o Benfica vai buscar esses 10 e 11 milhões por ano. Só que a fala dele começou a mudar ao longo das últimas semanas, né? Ele falando que viria novidades por aí. O Benfica hoje, para quem não sabe, está negociando com a Allianz, a seguradora Allianz,
que é a mesma seguradora que detinha os rights da Arena do Palmeiras no Brasil, né? E ela também tem os seus rights lá na Europa, né? Tem na Alemanha e está lá negociando com o Benfica. E qual que é o risco desse negócio? Lembra que eu citei para vocês três figuras que estão por trás desse fundo americano? Você tem o Gregory Williams e você tem a filha do Tim Learick por trás. Esse negócio, esse fundo que está comprando, é um fundo que tem o seu DNA, a sua expertise em Nanity Rights. É o que eles fazem de melhor. Eles compram Nanity Rights de outros estádios para explodir a sua marca e explorar o local com grandes eventos. O que é que isso pode influenciar dentro do Benfica? Nesse momento, a participação da SAD do Benfica, né, vai subir para 21%. Eles compram 16,38%, eles já tem 5%, vai subir para 21%. E isso pode criar alguns endosos. Quais são os endosos que pode criar? Imagine, por exemplo, o Benfica ir negociar non rights com a própria Emirates. A Emirates fala, eu quero pagar 15 milhões de euros por ano. Isso seria fabuloso para o Benfica. Seria um negócio de outro mundo, entendeu? Só que o que pode acontecer? O pessoal não tem 21%, o pessoal que é de non-rights também, eles simplesmente podem criar vários problemas e atrapalhar essa negociação com um único intuito, fazer com que a negociação não saia do papel, que ela demore muito, o outro lado acabe ficando chateado e abrir mão, falar é muito difícil negociar com eles, e assim, qual que é a opção ideal que vai sobrar? Justamente a empresa deles, colocando o Nancy Rights lá. O grande risco hoje para o Benfica não é simplesmente o dinheiro de curto prazo, que foi 70% maior. É justamente ele perder uma receita de longo prazo. Essa que é a maior preocupação nesse negócio. Entender o porquê que existe um risco real hoje de se fazer esse negócio. O negócio ele foi colocado dentro de um órgão lá de Portugal para fiscalizar, para ver se esse negócio vai sair do papel, se faz sentido, tá? Aqui no Brasil a gente tem esse órgão também, que é a CVM. Portugal também tem o mesmo órgão que vai lá e faz, né, análise para ver se faça sentido. Caso esse negócio saia do papel, o Benfica ele acabou perdendo, né? Ele corre o risco de perder a médio e longo prazo justamente uma das melhores fontes de receita de um time de futebol, que é o que? O Nancy Rights. E isso vai fazer com que o Benfica se distancie do Sporting e se distancie do Porto, simplesmente porque permitiu que alguém de fora viesse mandar no seu território, que no caso é um fundo americano. E aí eu abro um parênteses para vocês aqui. Se americano entendesse de futebol, por que eles não investiriam na MLS e fizesse a liga deles crescer, como as outras no mundo já cresceram? Sabe por quê? Os Estados Unidos têm regras rígidas para esse tipo de negócio. Então sempre vai ter alguém buscando no mundo alguma brecha. Às vezes essa brecha acha no Brasil, às vezes outra hora acha em Portugal. Beleza, pessoal? É isso que está acontecendo com o Benfica, por isso que tem todo esse ruído, tá? O Benfica ele pode perder valuation, tá? As ações do Benfica, eu vou pegar elas para vocês e vou colocar aqui para vocês terem um resumo aí final do que aconteceu, tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês aqui rapidinho esse quadro aqui, pessoal. É isso. Esse é o quadro que vocês vão ficar aí de imagem para vocês, tá? Então está sendo transacionado, resumo nosso final aí, está sendo transacionado 3.767.400 ações da SAD, né, que são 16,38%. O valor estimado ali, né, é um preço de 10 a 11 por ações, né, e o valor de mercado ali seria aproximadamente 6,58, né? Então pagou um prêmio de margem muito maior por cada ação. Ninguém faz isso, gente, se não tiver uma intenção muito clara, muito óbvia por trás do que quer fazer, tá? Essa pesquisa eu realizei hoje, na data de hoje, dia 29/4/2026. Então, se você quer entender a fundo o que está acontecendo, esses números vai ser um bom balizador, tá? Até o próximo vídeo, siga e compartilhe a sala do diretor. Beleza?